Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, vamos conversar? Caro Primeiro-Ministro Pedro Coelho, devo-lhe dizer o seguinte: o seu predecessor, José Sócrates, emitia umas vibrações através do seu coração, dessa potente máquina, bomba eletromagnética, e através da sua expressão facial, de toda a sua comunicação, linguagem corporal, via-se perfeitamente que o homem era um aldrabão. A questão é que um ser espiritual como eu, muito para além da comunicação verbal, do que é dito por palavras, nós comunicamos, emitimos e recepcionamos através da vibração eletromagnética do coração e através de comunicação emocional e espiritual. Somos por isso muito atentos a toda a comunicação, a toda a linguagem corporal e à leitura de sinais psicossomáticos. Portanto, para seres espirituais como eu, logo à partida eu vi que Sócrates era um aldrabão. Quando ele veio prometer os 250 mil postos de trabalho, eu fiz logo um alerta geral à navegação, através do MCO-TCPE, Movimento Cibernauta de Oposição a Tabus e Conceitos Pré-Estabelecidos, com o superior apoio da Penis Tuna, a mais transcendental tuna de caráter metafísico a roçar incisivamente nas bordas da física quântica, alertando para que tudo aquilo era uma aldrabice. Avisa à navegação: Sócrates está a aldrabar. Porque no fundo é esse o nosso papel. O nosso papel enquanto indigos, enquanto cristais, sobredotados, temos vários nomes. Nós, seres espirituais que vimos aqui contribuir para a mudança, para esta transição de 3D para 4D em 2012 e para 5D em 2015, a nossa função é exatamente assinalar, identificar os aldrabões e apontar-lhes baterias. A partir dali, aqueles homens são um tiro a bater, são uns pássaros, uns melros que devem ser abatidos, sem ofensa aos pássaros e aos melros. O que se passa contigo, Pedro Coelho, é que eu não sinto em ti, até agora, tu não emanas essas vibrações a partir do teu coração, dessa bomba eletromagnética. Tu não emites, não tens emitido tanto essas vibrações de aldrabice. E quando eu leio a tua linguagem corporal e os teus sinais psicossomáticos, não se vê em ti aquele desconforto, aquele nervosismo, aquela mentira que se sentia com o Sócrates. No teu congresso do PSD, vieste dizer: nós estamos aqui para efetuar uma mudança e corremos o risco de ser substituídos pelo Tosé Seguro. Ok. Para já, essa é a atitude correta. Nós também vimos aqui para protagonizar a mudança e, correndo o risco, eu corro o risco de poder ser preso amanhã, ou de morrer amanhã. Não interessa. A gente vem cá para protagonizar a mudança. A mesma merda se passa com os políticos. Um político que seja honesto e sério, vem cá para fazer um trabalho, está-se a cagar ser substituído amanhã ou não. Não interessa, vem cá para fazer a mudança e acabou. E é bem sucedido se concretizar essa mudança. Relativamente ao Tosé Seguro, esse é outro que emana através da sua bomba eletromagnética, que é o coração, através do seu espírito, da sua alma, de toda a sua comunicação corporal, expressão facial, sinais psicossomáticos. Tosé Seguro emana todos os sinais de ser outro aldrabão como Sócrates. E portanto, o que eu te quero dizer é que nesse ponto tu levas vantagem. Agora, como esta merda não são tudo rosas, vamos à outra parte,
à parte que realmente me preocupa neste teu mandato, que é o seguinte. Tu disseste no Congresso do PSD que estás aqui para fazer uma revolução pacífica. Portugal precisa realmente de uma forte mudança e tu estás aqui para protagonizá-la. E eu não senti aldrabice em ti. Eu ser espiritual, não senti aldrabice, pelo menos tanta, como sinto com o Sócrates e com o Tosé Seguro. Agora, eu tenho de fazer uma pergunta, que é o seguinte. Sabendo que as taxas de desemprego em Portugal anunciadas oficialmente estão muito abaixo das reais, porque quando se fala em desemprego em Portugal, ou eu estou enganado, ou o Estado pega nos números dos cidadãos que estão a receber subsídio de desemprego e, quanto muito, rendimento RSI, rendimento social de inserção. Ora, o número de desempregados em Portugal não são apenas os que ganham subsídio de desemprego, nem RSI. E, portanto, a confirmar-se que as estatísticas oficiais de desemprego baseiam-se no número de pessoas que estão a receber subsídio, estas são muito inferiores, esta taxa é muito inferior à taxa de desemprego atual real. Porque a taxa de desemprego atual real são as pessoas que realmente não têm trabalho, nem rendimento mínimo que lhes permita subsistir condignamente. E há uma grande merda nesta política de desemprego e de apoio social que tu não resolveste, Primeiro-Ministro Pedro Coelho, que é o seguinte. Em Portugal, neste momento, um jovem de 19 anos começou a trabalhar aos 18 e que descontou neste último ano, tem direito a fundo de desemprego, subsídio de desemprego. Um homem adulto, como eu, com 36 anos, que teve ali umas fases de desemprego em Portugal, nomeadamente nos últimos 3 anos, mas que andou a descontar para o Estado português durante 14 anos, como não descontei o último ano, não tem direito a subsídio de desemprego. E, portanto, o Estado Social, para mim, não existe. O que é perfeitamente inconstitucional. Eu comecei a descontar, Pedro Coelho, com 19 anos. Eu fui militar voluntário porque queria servir o país. Já nessa altura eu sempre tive aquela grande pancada de querer servir o país. Eu queria servir o país. Desde que eu nasci eu sempre quis servir o país. E então, quando eu era puto, eu queria ser piloto aviador. Sempre curti voar e saltos e manobras radicais e sentir as forças do Gs e o caralho. Então eu queria ser piloto aviador. E concorri à Academia da Força Aérea. Só que para 200 e tal candidatos haviam 5 vagas. Obviamente que aquilo era para quem tinha cunhas. Até o primeiro sargento, na altura que eu fui fazer os psicotécnicos, perguntou, meio a brincar, meio a sério. O primeiro sargento disse assim: quem é que daqui tem cunhas? Mesmo assim à descarada. E o pessoal riu-se e ficou tudo assim a olhar uns para os outros, assim, sorrisos amarelos. Quem não tem cunhas não passa, espero que saibam disso. Pá, aquilo era tão descarado que os homens até falavam mesmo assim. Entretanto, houve lá um puto que chegou lá, falou lá com o sargento que estava a receber as fichas de inscrição, falou-lhe assim ao ouvido, entregou-lhe uns papéis, o sargento meteu aquela merda na gaveta e mandou-o embora. O puto foi-se embora e entregou os papéis. Pronto. Aquilo era um gajo com cunha. Aquilo era um forte candidato a ser piloto aviador. Eu sem cunhas nem ninguém, que eu sempre estive sozinho nesta puta desta vida, mais ou menos. Não tive hipótese de ser piloto aviador. Então o que é que eu fiz? Aos 17 anos fui nadador Salvador. Eu aí não descontei, pronto. Mas comecei a descontar com 19 anos no campo militar de Santa Margarida. Fui militar a servir o Estado português, caralho. Comecei a descontar para o Estado português logo aos 19 anos, como militar, a servir esta nação. E hoje o Estado não me dá um subsídio de desemprego. Quando eu andei a descontar 14 anos,
Há alguém que foi militar e que andou a servir este país. Porque eu não descontei o último ano. Isto faz sentido? Primeiro-Ministro. Isto não faz sentido nenhum. Ora, como militares contratados, nós fomos informados que o nosso contrato tinha uma duração máxima de 8 anos. E a partir daí tínhamos que ir para a vida civil. Então o que é que eu faço? Foda-se, não vou para a vida civil aos 28 anos. Estou andando aqui a perder tempo. Então se é assim, vou para a vida civil já. Vim para a vida civil, andei ali um bocado desempregado e o caralho, pronto. Fiz-me formador do Infor Jovem, um curso ministrado pelo Estado, e fui dar aulas para as escolas oficiais. As escolas oficiais, escolas públicas, estou a falar de escolas básicas, segundo e terceiro ciclo. As escolas oficiais, como eu não era licenciado, nunca me pagaram como se eu fosse professor. Puseram-me lá como se eu fosse animador social, mas era eu que estava a dar aulas de informática nas escolas, com os fundos públicos, europeus, e também aí eu estava a descontar, também eu descontei para o Estado. Estive a dar aulas 3 anos em escolas oficiais, em escolas básicas de segundo e terceiro ciclo, aulas de informática, sempre como animador social, mas era eu que dava aulas. Dava aulas como professor, recebia como animador social, com os fundos europeus. Ia descontar para o Estado. Como aquela merda estava bem instável e cada vez havia mais engenheiros informáticos a fazer concorrência, abriu-se uma oportunidade de eu ir para a Câmara Municipal. Eu fui para a Câmara Municipal de Peniche. E então era assistente administrativo na contabilidade. Passados 2 anos, surgiu a oportunidade de ser técnico do SIG, do Sistema de Informação Geográfica. Eu fui o primeiro gajo, o primeiro funcionário na autarquia de Peniche a começar a fazer a georreferenciação dos loteamentos. Pegava nos loteamentos e georreferenciava-os através de coordenadas GPS, com software que entretanto a Câmara Municipal adquiriu, e eu fui o primeiro funcionário a fazer isso. Depois veio uma técnica para ser minha chefe, e andei nisto durante 3 anos, técnico do SIG, mas a receber como assistente administrativo. Ora, como eu fui para a universidade e tinha as propinas, e tinha a minha alimentação, que era eu que pagava, e tinha todas as despesas da faculdade, e tinha o carro que estava a pagar, e a gasolina, e o seguro, e as avarias, e as fardas, e todas as despesas estavam comigo, porque o meu pai nunca quis saber e a minha mãe também não. E então eu bancava esta merda toda. E eu precisava de ser aumentado, eu precisava de receber segundo as minhas funções, segundo as funções que eu exercia. E comecei a apertar com o Presidente da Câmara, Jorge Gonçalves, do PS. Comecei a apertar com ele, foi ele que me pôs na Câmara, e eu era da Juventude Socialista na altura, e do PS, e disse: Jorge, foda-se, estou aqui há 2, 3 anos a receber como assistente administrativo, e eu preciso receber como técnico do SIC, que é o que eu sou, e sabes que sou eu sozinho a pagar as despesas todas, tenho a faculdade e tenho estas despesas todas, e isto não me chega. Eu não estou a pedir favor nenhum especial, eu só estou a pedir para ser pago segundo as minhas funções, que é no fundo um direito constitucional. Ora, quando eu venho a alegar com estas merdas dos direitos constitucionais, porque ele sabia que eu estava na faculdade e a estudar direito e o caralho, Jorge Gonçalves, Presidente da Câmara, sentiu-se apertado. E começou a sentir assim: foda-se, até eu meto este caralho aqui na Câmara a trabalhar e este gajo agora vem contra mim a argumentar com leis e o caralho. Espera aí que eu já o fodo. Pegou no assistente dele, no vice-presidente, que era advogado, e vai-me correrem dali para fora. Correram comigo da Câmara para fora, em situações bastante dúbias, e nunca recebi nenhuma indenização. Depois não recebi subsídio de desemprego, porque o Estado disse-me a mim que, enquanto funcionários públicos, nós não descontamos para o Fundo de Desemprego, porque os funcionários públicos serão funcionários públicos uma vida inteira.